Olá, eu sou Rogério Vaz, seja bem-vindo à nossa sexta aula de Python pela Smart Final. O assunto da aula: arquivos TXT, primeira parte. O método de abertura de um arquivo de texto em Python é muito simples. Vamos entender a sintática. Um certo objeto virtual vai receber de um método de abertura o conteúdo de um arquivo de texto, que pode estar em uma unidade física do seu computador. E o método de abertura, este parâmetro, é o que permite que o conteúdo seja lido ou seja passível de ser editado. Vamos ver agora o código na prática. Arquivo _obj, ou seja, o objeto virtual, recebe o resultado da função open. Como primeiro parâmetro, nós temos aqui o caminho completo do arquivo e o segundo, o método de abertura, que no caso aqui é o read. Então, nós vemos aqui que o método de abertura é bem simples. Contudo, algumas complicações. Devido a arquivos de texto tem muitas codificações, nem sempre nós teremos o conteúdo do arquivo de texto sendo lançado na íntegra, com fidelidade, para dentro do objeto virtual, porque podem ocorrer problemas de tradução, e a gente vai ver isso agora. Por exemplo, aqui eu tirei um print do bloco de notas bem no momento em que nós fazemos aqui um salvamento de um arquivo, e nesse close aqui do print nós observamos que existe uma opção de codificação. Aqui uma combo box está selecionada e nós vemos aqui 5 opções de codificação. Então, essas codificações elas podem ter um mapa de caracteres diferente uns dos outros. No caso ANSI, que é o mais simples de todo, não comporta a grande maioria de caracteres de outros idiomas, por exemplo, que existem no UTF-8, que existem no UTF-16, caracteres gregos, caracteres orientais, árabes. Então isso acaba acarretando um problema de tradução. Então, até aqui nesse nosso primeiro exemplo, esse código aqui que está aqui, ele abre corretamente a codificação ANSI sem nenhum problema. Mas estas outras codificações abaixo, elas são passíveis de erro de tradução quando elas têm códigos especiais, quando elas têm caracteres especiais que não podem ser comportados pelo mapa de caracteres do ANSI, que é o ASCII. E para abrir arquivos de uma codificação diferente do ANSI, do ASCII, nós temos esse exemplo aqui. Um certo objeto virtual vai receber do método de abertura o conteúdo de um arquivo de texto mediante um método de abertura, pode ser o read, pode ser o write, e mediante uma codificação. Vamos ver o código na prática. O arquivo _obj, que é o objeto virtual, vai receber o conteúdo de um arquivo TXT pelo método open através do método de abertura read, e o parâmetro encoding recebe o valor literal UTF-8. Então, dessa forma, como o arquivo TXT eu previamente já sei que ele tem a codificação UTF-8, ele recebe aqui nessa linha de código o encoding com um valor
literal UTF-8. Então eu preciso saber de antemão qual é a codificação desse arquivo, e aí, usando ela como valor do encoding, eu tenho certeza que esse arquivo vai ser aberto corretamente. Bem, aí você pode se perguntar, já que é necessário que eu forneça o valor do encoding antes de abrir o arquivo, é mais uma preocupação que nós temos que ter, né? Então, imagine que o arquivo TXT venha de terceiros. Eu nem mesmo sei em qual foi a codificação usada pelo usuário para salvar aquele arquivo. Então, para eu não ter o trabalho de abrir o arquivo e salvar como uma codificação que o meu programa precisa, né? Então, eu, antes de fazer a abertura, eu faço com que o computador, o Python, faça essa análise para mim. Ele obtenha dados daquele arquivo antes mesmo dele ser aberto. E a mágica acontece aqui. Olha só, vamos entender a sintática. Uma certa variável vai receber uma análise de um arquivo de texto. E nós mostraremos na tela, ou seja, vai haver uma análise desse arquivo, um comentário a respeito dele, e desse comentário nós vamos extrair a informação que nós precisamos para saber qual é a codificação desse arquivo. Vamos ver o código na prática. Uma variável de nome comentário recebe da biblioteca Magic, é aqui que acontece a mágica, do seu componente FromFile, uma análise de um certo arquivo de texto, e vamos imprimir logo em seguida esse comentário. Então, desse comentário, que é uma cadeia de strings, nós teremos um breve análise desse arquivo de texto, e nessa análise, nessa cadeia de strings, vem informando qual é a codificação dele. E é aí que nós não teremos o trabalho de informar por nosso conhecimento qual é o valor do encoding. O Python vai fazer isso por nós. Então vamos para a nossa parte prática agora. Pois bem, estamos agora na parte mais prática da nossa aula. Eu estou aqui usando a IDE Visual Studio Code. Você pode usar a IDE de sua preferência, PyCharm é outra qualquer. E nós vamos realizar aqui algumas atividades, e logo de primeira nós vamos fazer o teste de abertura de alguns arquivos. De antemão eu já tinha criado alguns arquivos de texto, e cada um foi salvo numa codificação diferente, e a gente vai fazer alguns testes com ele, testes de abertura. Vamos testar, salvar algum arquivo destes com o conteúdo de um outro, para ver se é possível salvar ou não, para que a gente entenda bem qual é a verdadeira importância de saber lidar com as codificações. Então vamos lá. Ok, vou desmarcar agora aqui os comentários e a gente vai iniciar nosso trabalho aqui com os arquivos. Vou criar aqui uma variável com o nome de arquivo obj, e ela vai receber do método open o conteúdo do arquivo, né? No caso eu vou escolher logo primeiramente o arquivo ANSI, que é esse primeiro arquivo aqui, certo? Opa, tem até que adicionar um Rzinho aqui. Para quem não sabe, esse Rzinho antes do caminho total do arquivo, ele serve para tornar literal a barra invertida. Porque nós sabemos que a barra invertida na sintática do Python, ela serve para inserir alguns caracteres especiais, né? Então o Rzinho, esse R minúsculo, ele vai tornar essa barra invertida
como um caractere qualquer e o caminho do arquivo possa ser lido sem problemas. É só para isso. Enfim, vamos aqui, o arquivo obj vai receber do método de abertura o conteúdo do arquivo ANSI. E o nosso método de abertura vai ser o read, né? Em inglês é assim, read, né? Ler em inglês. E uma vez que eu abro o arquivo, eu também posso fechá-lo, o arquivo obj. Close. Entre essas duas linhas é que eu vou fazer algumas operações com o conteúdo do arquivo obj. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um for linha em arquivo obj, eu vou fazer a impressão da linha, ok? Então vamos rodar agora o código e olha só, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Vamos ver o arquivo original, ver se está dessa forma. Eu estou aqui no diretório, esse aqui é o nosso arquivo ANSI e olha só, né? Linha 1, linha 2, linha 3, 4 e 5. Contudo, há uma diferença. Parece que aqui no terminal tem uma linha vazia, né, entre as linhas, né? Eu explico por quê. Como o arquivo obj ele recebe na íntegra o conteúdo do arquivo ANSI, né, esse arquivo aqui, ele recebe inclusive os caracteres não imprimíveis. Que caracteres são esses? Por exemplo, o caractere quebra de linha, certo? Porque quando nós damos um enter aqui, esse enter, apesar de não ser imprimível, ele é um caractere, ele é levado em consideração, ok? Então vou fechar aqui, não salvar, pronto. Então ele é levado em consideração. Então imagine que quando nós fazemos o print ele já quebra a linha, né? E somado isso, cada linha do arquivo obj também tem uma quebra de linha. Então ficou duas quebras de linhas consecutivas. E por isso as linhas ficaram separadas dessa forma. Então a gente pode dar um jeitinho nisso. Vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma variável de nome linhas e vai ser uma lista. E ao invés de cara que eu imprimir a linha, né, do arquivo, linha a linha do arquivo obj, eu vou armazenar a linha dentro da lista. Então vou fazer o seguinte, linhas append linha. Tomando o último item de linhas, né, da lista linhas no índice negativo 1, né, 1 negativo, eu vou fazer um tratamento de string nele. Eu vou fazer que ele receba ele mesmo e vou fazer isso aqui, replace, substituir o caractere quebra de linha, né, por uma string vazia, certo? Ok. E inclusive, já que o arquivo obj já está fechado aqui e a lista linhas já tomou todo o conteúdo do arquivo obj, eu posso imprimir depois. Porque embora o nosso arquivo obj já esteja fechado, o conteúdo dele já foi previamente armazenado na lista. Então vou imprimir as linhas aqui, a lista linhas aqui. Vamos ver agora como é que ficou. Olha só. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um for da mesma forma. For linha em linhas. E você vai observar que não vai ter mais aquela quebra de linha dupla. Vou fazer aqui o print linha. E também vou colocar diante dele a quantidade de caracteres, né? Len de linha. Vamos mandar rodar
E olha só, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e a 5 não tem mais aquele dupla quebra de parágrafo, né, de linha, e cada uma das linhas tem 6 caracteres. Então a leitura aqui foi muito bem feita, né? Não teve nenhum problema. Vamos experimentar abrir outros arquivos, né? Vamos fazer o seguinte: eu vou tentar ler agora o arquivo UTF-8 com esse mesmo código aqui. Então vou apenas substituir aqui ANSI por UTF-8, certo? Vamos ver como é que vai se comportar aqui o código, né? Olha só, nós temos linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, cada uma dessas 4 primeiras com 6 caracteres, e a última linha tem 5 caracteres. Eu mal consigo saber que caracteres estranhos são esses aqui, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir o arquivo TF8 e vamos ver se ele foi aberto com fidelidade, né? Se os caracteres estão aqui no terminal igual como está no conteúdo do arquivo original. Vamos ver. Eu vou aqui no UTF-8, vou abrir e olha só, ele tem uns caracteres aqui que eu previamente peguei do mapa de caracteres do Windows e inseri aqui, inseri de propósito aqui para você ver que eles não foram interpretados da mesma maneira, certo? Aqui no terminal não tem caracteres orientais, né? Não tem, mas aqui no arquivo original tem. Então você está vendo a necessidade de trabalhar com encoding, né? É necessário informar o encoding. Ele vai ficar aqui no terceiro parâmetro, mas ele não é na verdade o terceiro. Olha só, o primeiro parâmetro é o arquivo, o segundo mod, o terceiro é um buffering e o encode vem na 4ª posição. Então se eu somente fizer isso aqui, ó, UTF-8, vai dar problema, porque esse parâmetro aqui de codificação, o lugar dele não é na 3ª posição. Para resolver esse problema, quem assistiu a nossa aula de funções, né, vai saber que para resolver esse problema eu faço isso aqui. Eu cito a variável que recebe aquele valor, certo? Então não tem problema. O Python vai saber que esse parâmetro aqui ele vai estar na 4ª posição por causa do nome da variável, certo? Então essa é a forma de resolver. Agora vamos imprimir novamente. Vamos ver aqui, olha só. Agora sim, ó. Linha 1, linha 2, linha 3, até a 4, cada uma com 6 caracteres. E na última linha, agora sim, os caracteres arábicos, né, eles foram lidos com sucesso. Realmente é o que está aqui. Vamos abrir novamente o arquivo e você vai ver que realmente os mesmos caracteres. Inclusive são 2, ó, 2 caracteres. Então foi aberto com fidelidade. Vamos testar agora o TF8 bom, né? Vamos aqui, eu coloco ele aqui. E o encoding do UTF-8 bom, ele é escrito, não é muito semelhante ao nome do arquivo aqui, certo? Ele tem que ser escrito dessa forma. É uma regra do Python, tem que escrever dessa forma. Se ele for o UTF-8 bom, eu tenho que escrever no encoding dele dessa forma aqui, UTF-8 SIG, né? Todos separados aqui por um if, né? Então vamos rodar. Ok, e o conteúdo do TF8 bom é isso mesmo, 2 caracteres, e a última linha é com caracteres árabes, ok?
Imagine que eu não saiba qual é o encoding desse arquivo TF8BOM e resolva citar um encoding errado. Vamos aqui, eu vou colocar aqui o ASCII, né, que é a codificação desse arquivo aqui. Vai dar problema, olha só, tá vendo? É porque a biblioteca de caracteres do ASCII, do ANSI, não comporta os caracteres que estão nesse arquivo aqui. Ele não comporta esses arquivos. Comportaria essas 4 primeiras linhas aqui, mas quando chega nesses caracteres, não pode ser interpretado. Isso dá um erro fatal no programa, né? Então é por isso que nós precisamos saber, nós precisamos entregar para o método de abertura o valor do encode, né? Senão vai acontecer um erro fatal no programa, ok? E vamos dizer que a gente não queira ficar checando esse valor aqui do encoding do arquivo. A gente queira criar uma função que faça isso para nós. Então a gente vai trabalhar aqui nesse nosso primeiro passo aqui, que é identificar a codificação do arquivo de texto e criar uma função para retorná-la, ok? Então vou comentar aqui esse nosso primeiro etapa aqui dos nossos exercícios e a gente vai criar essa função, né? Nós vamos fazer passo a passo, vamos desenvolvendo o programa aqui para ver como que se comporta, né? Então vamos lá, vamos criar aqui uma variável comentário, pode ser até string, né? String, e ela vai receber da biblioteca Magic. Aliás, eu já fiz a importação do componente from file, então não vou precisar citar o Magic aqui. Vou colocar somente from file e vou colocar um arquivo aqui. Qual arquivo? Vou colocar aqui o ANSI, certo? E logo em seguida eu vou fazer o print da string, ok? Vamos ver aqui. Olha só, este código aqui, certo? Essa função fromFile jogou um comentário, um breve comentário a respeito do arquivo ANSI para dentro dessa variável string. Ao imprimir, nós vamos ver aqui, ó, certo? ASCII text, vírgula, com CRLF line terminators. Esse comentário aqui depois da vírgula não é muito importante, ele só está dizendo que o arquivo ANSI tem uma linha vazia no final do arquivo. Não é muito importante, o que realmente importa é o que vem antes da vírgula. Eu vou fazer uma jogada aqui, vou colocar todos os nossos arquivos dentro de uma lista, arquivos, e vou colocar as variáveis deles aqui, ANSI, UTF-8, UTF-8BOM, UTF-16LE, UTF-16BE. E nós vamos fazer agora colocar isso aqui dentro de um for arquivo em arquivos. Vou colocar tudo aqui no escopo e ao invés do ANSI aqui vou colocar arquivo. Pronto. Então nós veremos a codificação de um a um desses arquivos nessa ordem aqui. Vamos ver. Olha só, nós temos 5 comentários a respeito do ANSI, né, do ASCII. Nós temos esse comentário, ASCII text.
A respeito do UTF-8, apenas o UTF-8, nós temos esse comentário aqui, UTF-8 Unicode Text. A respeito do UTF-8 bom, nós temos esse comentário, UTF-8 Unicode Text, né, com bom. Tá? E o UTF-16LE, nós temos esse comentário. Preste bem atenção nas letrinhas aqui, LE, né? Little Engine, né? Elas são, vamos dizer assim, as iniciais dessas duas palavras aqui, Little Engine, UTF-16. E do UTF-16BE, prestando atenção no BE, nós temos aqui, ó, Big Engine, UTF-16. Então nós temos aqui os 5 comentários a respeito dos 5 arquivos, né? Coloquei aqui dentro de um for para a gente ver de uma forma mais automática, todos eles. Então é dessa forma que a gente vai extrair a codificação de cada arquivo. Nós vamos trabalhar com essas cadeias de string aqui para extrair a codificação. Então eu não estou precisando saber mais de antemão qual é a codificação do arquivo. A linha de código aqui from file arquivo, ela está fornecendo um comentário. Então eu vou criar agora uma função para retornar exatamente esse valor aqui que é para ser colocado dentro do encode. Então eu não precisarei mais saber qual é a codificação e nem preciso fornecê-la. Então vamos lá, vamos criar agora mais adiante, vou criar aqui a def, vou dar o nome dela de encoding type, esse nzinho aqui, encoding type, e vou colocar aqui o txt file. Ok, pronto. Eu vou pegar essa linha de código, colocar aqui e substituir, claro, o arquivo por txt file. Ok, e vamos fazer o seguinte: antes de fazer umas análises, vou rebaixar todos os caracteres para lower, né, para caixa baixa, ou seja, a string ela vai ficar toda em letras minúsculas, para a gente não ter muitos problemas no que a gente vai fazer agora. If, vamos ver as condições para que o encoding type retorne o ASCII aqui. Bem, se na string nós escrevermos a palavra ASCII, olha só, se ASCII estiver em string, então a função encoding type vai retornar o que? Vai retornar ASCII. Simples assim. E agora eu vou fazer um elif. Vamos ver aqui a nossa segunda linha aqui. Ela tem o TF8, não é? Mas a de baixo também tem. Então eu tenho que encontrar uma diferença entre as duas. A diferença é que uma tem bom e a outra não tem. Ok? Então vamos fazer, para eu encontrar somente o TF8, eu tenho que fazer dessa maneira. Elif UTF8 em string e bom e não, né? Bom em string, ou seja, o que é que eu estou dizendo nessa linha aqui? O UTF8 deve estar na string, mas não bom, ok? A palavra bom não pode estar na string.
E nessas condições eu vou retornar apenas o TF8, ok? Agora é a hora dessa linha aqui, elif. Poderia até copiar aqui, olha só, e a única coisa que eu preciso fazer é tirar a negação, ok? Ou seja, se o TF8 estiver na string e bom também estiver na string, então esse é o caso de retornar o UTF-8, assim, né? UTF-8 sig, que é o parâmetro para a codificação UTF-8 bom. Mais adiante, vamos fazer agora, vamos cuidar dessa linha aqui, do Little Endian UTF-16. Então vamos fazer o seguinte, se little em string and, vou fazer três, mais outro end também, se endian em string, olha aqui, tá faltando aqui agora sim, e UTF-16 em string, ainda tá faltando as aspas simples, ok, ou seja, nós temos três condições aqui, que exista little, endian e UTF-16 na linha string, né? na cadeia de texto string. Nessas condições eu vou retornar o UTF-16LE, ok? Vou copiar a linha para não dar muito trabalho e vou colá-la aqui. Agora é a hora do Big Endian, então eu apenas vou substituir o little por big, ok? Então, se o big estiver na string, o end estiver na string e o UTF-16 na string, com certeza nós podemos retornar o UTF-16BE. E agora está criado a nossa função para retornar a codificação. Está pronta a nossa função. Ok? Bem, como a nossa função está criada, então vamos fazer uso dela agora. Eu vou mudar aqui um pouco esse código e logo após aqui a def, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui com aqueles arquivos da gente, né? Para cada arquivo em arquivos, ou seja, esses arquivos aqui, eu vou fazer o print da codificação. Olha só, print a codificação do arquivo tal. Vou colocar aqui uma quebra de linha, já que o caminho vai ser grande, é tal, ou seja, a codificação do arquivo é codificação. E aqui do lado de fora da string, coladinho nela, vou colocar aqui o format. Vou colocar aqui arquivo, e no segundo parâmetro, que é o segundo valor que vem aqui nessas segundas chaves, vou colocar o encoding type, o resultado do encoding type do próprio arquivo. Então vamos rodar agora e olha só, a codificação do arquivo ANSI é ASCII, a codificação do arquivo UTF-8 é UTF-8, a codificação do arquivo
UTF-8 bom é o UTF-8 sig. A codificação do arquivo UTF-16LE é UTF-16LE. A codificação do arquivo UTF-16BE é UTF-16BE. Então está perfeito, a função está rodando muito bem, está devolvendo somente aquele valor literal que vai ser usado como parâmetro aqui no encoding do método de abertura, né? Contudo, não é para imprimir mensagens na tela que foi criada essa função. Nós vamos ver agora a função dela no método de abertura. Então vamos lá, vou apagar essa linha aqui e vamos fazer a abertura agora do arquivo. Vamos lá, arquivo OBJ vai fazer a abertura, vai receber do método de abertura open do arquivo, no caso, cada valor da lista arquivos, né, no método read, e o encoding type, aliás, o encoding vai receber o encoding type do próprio arquivo. Nós vamos fazer aqui o arquivo OBJ sendo fechado, mas entre essas duas linhas aqui a gente vai fazer algumas operações. Então eu vou fazer o print, né, do arquivo OBJ. Aliás, antes de fazer isso, eu tenho que criar as linhas aqui, melhor, linhas e for linha em arquivo OBJ. Eu vou fazer a linha, a lista linhas, fazer o append de cada linha. Aquela mesma forma aqui, né? Vou até copiar essa linha de código aqui, aquele tratamento, né? Tratamento de string, ok? Então, do lado de fora do for, um outro for, eu vou fazer a impressão linha a linha da lista linhas, ok? Posso até fazer depois do arquivo fechado, não tem problema nenhum. For linha em linhas, eu vou imprimir a linha. É isso aí. Então, nossa função encoding type já está entrando em uma outra funcionalidade aqui, né? Agora vamos mandar rodar e olha só. Parece que rodou tudo bem, mas faltou uma coisinha. A gente dá uma respirada aqui, né? Dá uma linha vazia, né? Para poder não ficar tudo colado. Então vamos lá, mais uma vez. Vou apagar aqui e vamos rodar de novo. Pronto, agora sim. Olha só. Aqui é o conteúdo do nosso primeiro arquivo, do arquivo ANSI, né, linha 1 até linha 5. Do UTF-8 nós temos linha 1 até linha 4 e os caracteres arábicos, e assim sucessivamente, né? Todos de acordo. Agora tem um porém. Nos últimos dois arquivos aqui, o UTF-16LE e BE, alguma coisa aconteceu diferente dos outros. Eu não sei se você percebeu, mas a primeira linha do UTF-16LE, como também a primeira linha do UTF-16BE, tem um caractere a mais aqui, ó, no comecinho da string. Então isso também a gente pode fazer esse tratamento de string, certo? Então vamos lá, vamos fazer ele agora. Antes de tudo, if
encoding type de arquivo for igual a UTF-16LE ou, né, OR, né? Vou até copiar isso aqui, jogo mais na frente e coloco UTF-16BE, ou seja, se esses arquivos aqui que foram abertos no momento for do tipo UTF-16LE ou UTF-16BE, nós faremos um tratamento na primeira string da lista. Então, vamos tomar aqui o primeiro valor da lista, linhas, no seu caractere primeiro, que é isso, é o 0, né, claro, e ele vai receber ele mesmo, só que com um fatiamento. Que fatiamento é esse? Do caractere no índice 1 até o final. E nós vamos rodar novamente. Eu vou fazer até o seguinte. Eu vou fazer aqui, antes de tudo, vou fazer um print. Eu vou fazer isso aqui, arquivo. E aqui do lado de fora, para ficar tudo bem explícito, né? Vou colocar aqui arquivo, ok? Pronto. Agora sim, vamos rodar novamente o código e olha só. Vou limpar novamente. Ok. É isso aí. Olha só, arquivo ANSI, nós temos aqui as suas linhas. O arquivo UTF-8, nós temos as suas linhas. O UTF-8-BOM, as suas linhas. E agora, o UTF-16LE e o BE, não temos aquele caractere a mais no início da primeira linha. Então, tudo isso foi corrigido através desse pequeno programa aqui que foi escrito. E claro, nós podemos transformar tudo isso aqui, já que nós já estamos lendo o conteúdo, transformar tudo isso numa def também, que é o assunto aqui do nosso segundo passo, né? Então vamos fazer isso. Vou apagar aqui o comentário e vou levar todo esse programa aqui e vou levar para cá. Só que ele vai ser transformado numa def. E já que nós estamos imprimindo linhas, então vamos fazer o seguinte, vamos dar um nome à nossa def de read lines, ou seja, ler linhas de um determinado arquivo, né? txt file, ok? Então claro que eu não vou fazer recursivamente, né? É de um arquivo só. Aqui lines, padronizar tudo em inglês, certo? Vou colocar aqui txt file aqui no encoding type, file line lines append line, lines no seu último item vai receber ele mesmo com replace, né? Tudo igual ao programa anterior, só que agora tudo empacotado numa função, né? Então, file objeto close, encoding type de txt file, aqui também txt file,
Ok. Lines, arquivo. Claro que nós não precisamos mais imprimir isso aqui. Esse não é o interesse da def, é de fazer impressão. O que eu quero que a def faça é entregar a lista, ok? Então ela vai fazer o return da lista lines. É isso aí. E agora a gente vai fazer o nosso for arquivo. Em arquivos, né? Nós vamos ver essas linhas, certo? Vamos fazer um print. O conteúdo do arquivo. Dá uma quebra aqui. Mais uma quebra. O conteúdo do arquivo tal e vou fazer mais uma chave aqui, e do lado de fora, no format, os parâmetros do format vão estar respectivamente aqui nessas chaves, né? Então vamos lá, vamos colocar aqui o arquivo e o conteúdo dele. Como seria isso? O resultado de read lines, né? Read lines, arquivo. Veja bem que eu não estou citando o código do arquivo aqui no readlines. Só basta ao readlines receber o arquivo, porque o encoding type está fazendo a entrega do código certo ao parâmetro encoding. Então é uma quantidade muito mínima de parâmetros para a gente fazer tanta coisa, né? Agora eu vou mandar rodar isso aqui e olha só. Primeiro eu vou mandar limpar totalmente aqui. Agora sim, vou rodar novamente. Olha só. O conteúdo do arquivo ANSI temos a lista de linhas aqui, olha só. O conteúdo do arquivo TF8 é a lista de linhas do arquivo TF8 e assim sucessivamente. Perfeito, não é? E qual é o nosso próximo passo, gente? Nosso próximo passo é armazenar as funções em módulos e os módulos em pacote. Essa é a parte muito interessante da aula. E vamos lá agora. Vou fazer aqui somente o comentário dos nossos exemplos anteriores. Ok. Esse fora aqui não preciso mais dele. Ok. Eu tenho que deixar apenas as defs, né? Claro, não posso fazer um comentário da def, ela está nos servindo aqui, né? Então o comentário fica só no programa, mas as defs tem que estar ativas. Pois bem, então vamos começar. Vou apagar aqui essas linhas do terminal. No que se baseia armazenar as funções em módulo? Bem, eu vou criar um módulo, um arquivo à parte para jogar essas defs nele, certo? Então vamos lá, vamos criar aqui um arquivo, new file, e eu vou criar um arquivo read.py. Dentro do read.py eu vou pegar aqui a def, cadê ela? A def readlines, certo? Vou copiar toda ela, então, Ctrl X, e vou jogar dentro do arquivo read, certo? Pronto, está aqui. Claro que eu não posso esquecer dessas linhas de código, né? Não posso esquecer dela no caso do read. Vamos ver se ele precisa realmente.
ele precisa do encoding type. Então vamos fazer aqui o novo arquivo encoding.py, e dentro desse arquivo eu vou pegar a def do encoding, certo? Porque ela é a primeira, né? É dela que nós precisamos primeiramente. Então vou colocar aqui, pronto. Vou voltar no arquivo da nossa aula e vou tomar essa linha de código aqui, jogar aqui no início, né? Pronto. Isso aqui é a nossa, o nosso módulo encode está pronto. Ele não depende de nenhum outro, de nenhuma outra função. Ele só depende dessa linha de código, que é a importação do from file da biblioteca Magic. Antes de continuar, quem não sabe ainda como usar, como instalar essa biblioteca, é simples. Você pode ir no prompt do Windows e digitar pip install e Python Magic. Essa é a forma de instalar essa biblioteca Magic. Apesar dela ter o nome na instalação Python Magic, ela é chamada, né, pelo nome de Magic já no programa, né, quando você estiver editando seu programa. Então é somente esse detalhe. Agora vamos voltar aqui no read, no módulo read. Eu tenho que fazer a importação do encoding type, certo? Então eu vou fazer o seguinte: from encoding import encoding from encoding. Deixa eu salvar tudo aqui. Pronto. Agora sim, precisei salvar o arquivo para que ele reconhecesse aqui a conexão, certo? Às vezes a gente precisa salvar esses arquivos para que corra tudo bem, para que ele encontre o caminho dos arquivos. Ok, então nós temos o nosso módulo encoding, nosso módulo read, certo? Dentro do read nós temos uma função apenas, e dentro do encode da mesma forma. O encode não depende de nenhuma outra função, mas o read depende da função encoding type no arquivo encoding. Então é isso aí. A única coisa que o encoding necessita é da linha de importação do componente from file do Magic, ok? É isso aí. E nós já criamos aqui, então, voltando aqui na aula, no arquivo da aula 6, nós já criamos os módulos, né? Os módulos já estão criados. Vamos fazer um teste, né? Vamos fazer o seguinte: vamos importar vamos fazer o seguinte: from read import, olha só, readlines, certo? Ok, e vamos ver a função readlines funcionando do arquivo, sendo importada lá do arquivo read, certo? Vou apagar aqui todos esses comentários, ok, para não dar muito volume aqui no nosso programa. E bem aqui abaixo eu vou fazer o readlines. Eu vou criar aqui já sabendo que a função readline ela devolve uma lista de linhas, eu vou criar, claro, uma variável com o nome de linhas, que é uma lista, né? E aliás, diante dela eu vou colocar logo de cara a função. Vamos lá, readlines, e vou escolher um dos arquivos aqui. Vou colocar aqui o ANSI, e vou imprimir as linhas,
Vamos ver se funciona tudo certo. Antes de tudo, vou sempre salvar tudo, que agora eu estou trabalhando em multi-arquivos, né? Então vamos lá, vamos rodar o nosso código e olha só que beleza. O método aqui import, né, foi buscar do arquivo read, do módulo read, a função readlines. A função readlines ela busca do arquivo encoding o componente encoding type. É um arquivo chamando o outro, um arquivo chamando o outro. É um encadeamento, né, muito interessante que acontece aqui. Muito interessante. E, enfim, nós criamos os módulos. E se nós agora pensássemos em criar um pacote para esses módulos? O que é que vocês acham? É uma ideia boa. Inclusive, é uma das ideias desse curso. É fazer você aprender a trabalhar com módulos e importar esses módulos todos de um só lugar. Certo? Você não precisa mais carregar ou colar esses arquivos de módulos no seu projeto, na pasta do seu projeto. Você simplesmente precisa chamá-lo fazendo o append do caminho desse diretório de funções, né? Então vamos criar aqui uma pasta e vou chamar ela de txt utilitários, né? Txt úteis. Ok, ela é uma pasta. Dentro dessa pasta eu vou colocar esses arquivos aqui para lá, certo? Vamos mover, ok, certo. Então aqui dentro do read eu agora preciso citar aqui o txt úteis, fazendo conexão com o encoding aqui, certo? Eu preciso fazer isso. E claro, eu vou ficar salvando sempre os arquivos. Ok. O encoding em si não precisa de chamar nenhuma outra função, né? Mas o read precisa. E agora eu preciso citar aqui o txt úteis, certo? Agora no nosso arquivo principal da aula, aqui no aula 6, eu vou ter que incrementar aqui um pouquinho também na importação. Então eu preciso colocar aqui o txt úteis read, né? Ok, e vou salvar tudo e agora eu vou rodar novamente, certo? E deu tudo certo, tudo do mesmo jeito, né? Só que agora eu estou fazendo com que as funções fiquem dentro de um diretório, um pacote. Isso é o pacote, certo? E se de repente eu levasse esse pacote para um outro diretório, certo? Vamos ver aqui. Esse diretório aqui desses arquivos é bem diferente do diretório do meu arquivo Python que eu estou trabalhando aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou revelar esse diretório aqui no Explorer, ok? Está aqui ele, txt úteis. Eu vou reportá-lo, ok? E vou aqui na pasta dos arquivos txt e vou jogá-lo aqui, ok? Pronto, ele sumiu aqui de onde ele estava e agora já está na pasta onde estão os arquivos txt. Eu vou copiar esse caminho, certo? E vou fazer o seguinte, vou fazer um append do caminho.
import sys é a biblioteca que eu vou utilizar como método para fazer esse apêndice de caminho. É o seguinte, como é que faz? Sys path append, e eu coloco o caminho do diretório onde está as minhas funções, certo? As minhas diretamente eu posso até fazer o seguinte, eu faço um caminho anterior aqui, ok, pronto, eu fiz a conexão, ou seja, isso aqui vai ser um caminho válido para o import, certo? Só que, claro, eu preciso colocar essa linha logo no começo, para que esse caminho aqui fique valendo do código abaixo, né? Agora esse caminho foi adicionado e eu posso fazer essa importação, que apesar dessa biblioteca, desse pacote não estar aqui, mas o Python sabe encontrar ele através do método syspathAppend. Então vamos ver se está tudo funcionando. Eu vou salvar tudo aqui novamente. Vou até mudar o nome do arquivo aqui. Diante, vamos colocar o UTF-8. E vou mandar rodar. E olha só que beleza, né? Tudo funcionando, né? Então é isso, gente. Essa aula riquíssima ensinou a você a abrir um arquivo TXT nos seus variados métodos de codificação do ASCII aos Unicode. Nessa aula você aprendeu a criar uma função que entrega essa codificação sem necessitar do conhecimento prévio do usuário. Aprendeu a armazenar o conteúdo do arquivo de texto e manipulá-lo. Aprendeu também a criar as funções que simplificam nossas ações de obtenção da codificação e obtenção do conteúdo. E mais, modulação, empacotamento e de quebra a importação de biblioteca de onde ela estiver através do método syspathAppend. Foi muito conteúdo mesmo. E é só a primeira parte, pois na próxima aula nós vamos aprender a escrever nos arquivos. Então, convide seus amigos, compartilhe nas redes sociais, curta e comente e se inscreva nesse canal Amigo dos Pythonistas. A próxima aula vai fechar com chave de ouro o nosso assunto arquivos TXT. E a gente se vê por lá. Até mais e obrigado pela sua companhia.